Meu nome é Mayra, eu estou no caminho da espiritualidade já há mais de 10 anos, junto da magia, da bruxaria, estudando temas como alta magia, hermetismo, alquimia e também estudando bastante sobre os oráculos. Estudo bastante tarô, astrologia e a quirologia. Faço muitos atendimentos de quirologia e hoje nosso intuito com esse vídeo seria explicar um pouco para vocês como funciona um atendimento em quirologia e também do que essa técnica é capaz, porque logo mais a gente vai estar lançando aqui na Casa Lakshmi um curso de quirologia também, além dos atendimentos. Então eu vou explicar um pouquinho como que eu faço esse atendimento. No começo, a gente começa observando a estrutura da mão como um todo, tá? Então a gente não lê mão só assim, a gente lê também assim e o que essa estrutura representa. A estrutura da mão fala sobre a personalidade, então de uma certa forma isso é um pouco mais fixo. Para isso, a gente utiliza uma tipologia que fala sobre os 4 elementos. Então, é possível a gente ter uma mão terra, mão água, mão fogo e mão ar. Esses elementos vão falar da personalidade básica de cada indivíduo. Então, uma pessoa mão terra é uma pessoa mais prática, ligada à realidade, ligada à concretização das coisas, mais produtiva. Enquanto uma pessoa de mão água é mais sensível, intuitiva, dá muito valor para suas relações. Assim como a de fogo é muito intuitiva, acelerada, você sempre está movimentando a vida, e a de ar vai ser mais racional, vai gostar de estudar, vai ser muito de um espírito mais questionador. Assim a gente consegue perceber qual que é a base dessa personalidade. Então, a partir disso, a gente vai descobrir o segundo elemento dessa mão. Também entre os 4 elementos, então dá uma coisa mais ou menos assim, mão fogo com ar, mão água com terra, sendo que esse primeiro elemento, como eu disse para vocês, é a estrutura básica do caráter da pessoa. O segundo elemento, ele fala sobre o direcionamento de vida. Então, por exemplo, uma pessoa mão fogo e ar, apesar do temperamento mais forte, mais acelerado, que necessita de movimento, de produção, fala sobre tendência a estudar, a gostar muito de aprender, a gostar muito de leitura e a de captar o mundo de uma maneira mais racional. Então assim a gente consegue ter uma visão um pouco mais completa de quem é essa pessoa. No primeiro módulo do curso é baseado justamente nessa tipologia, porque ela auxilia a pessoa a aprender mais rápido a nossa técnica. Porque dessa forma ela já chega para o alemão tendo algo a dizer já no básico, porque ela pode falar desse temperamento e dessas disposições da pessoa. Sempre cada tipo de mão vai ter suas qualidades e seus defeitos. A partir daí, então, por enquanto a gente está na parte de cima da mão ainda, tá? A gente vai olhar os dedos para ver os setores da vida. Então a gente vai ver a parte de trabalho, a parte da espiritualidade, a parte emocional e a parte financeira. Observando isso por cima, a gente vai poder dizer se os grandes desafios da vida dessa pessoa estão em qual dessas áreas. E qual dessas áreas é a área de maior foco, de maior atenção desse indivíduo também. Aonde estão os grandes talentos e aonde estão os grandes desafios. Ao olhar isso, a gente também vai focar em qual o grande desafio deste momento, tá? Então, eu preciso falar para vocês sobre mão dominante e mão não dominante. A mão dominante é a mão que a gente escreve. Por que a gente precisa saber disso? Porque as linhas das mãos mudam com o passar do tempo e do adulto. As linhas mais fortes são formadas entre os músculos. Então elas mais ou menos sempre ficam no mesmo lugar. Por isso que elas nos trazem características mais fortes e mais estáveis da personalidade, mais fundadoras da personalidade. E as menores vão trazer as movimentações da vida do indivíduo e vão mudando sempre conforme a gente vai mexendo as mãos no dia a dia. Nesse caso, a mão dominante, que é a que a gente escreve, tem uma movimentação mais rápida de geração de linhas. Então linhas somem e linhas aparecem na mão. Na mão dominante, isso acontece com mais frequência e rapidez. E na mão não dominante, isso acontece mais lentamente. Por isso nós lemos na mão dominante o que vai acontecer esse ano. Isso quer dizer, mais o presente da pessoa e as previsões mais próximas. Então quando você vem ler a mão, eu vou perceber o que vai acontecer com você em setembro na mão dominante. Porém, eu posso fazer uma previsão para daqui a anos na mão esquerda. Porque na mão esquerda, desculpa, falando esquerda como se fosse a mão dominante. No caso de um canhoto, isso seria o contrário. Na mão não dominante, a gente vai ter um reloginho que conta a vida inteira do indivíduo. Então a gente vai achar as idades. E através disso a gente pode fazer previsões para qualquer idade desse indivíduo. Então, olhamos as mãos assim. Quando abrimos para as linhas,
As linhas abrangem todos os campos da vida do indivíduo, seja emocional, trabalho, financeiro, afetivo, espiritualidade, saúde. Então, elas trazem qualquer tipo de informação. Eu começo marcando sempre a mão não dominante e observando a idade do indivíduo, porque na mão não dominante terão as grandes coisas da vida. Então, como eu costumo brincar, na mão não dominante parecem os amores da vida da pessoa. Agora, na mão dominante podem aparecer pequenos casos, erros, mais ligados ao mundo presente. Da mesma maneira que você, a entrada de dinheiro na mão esquerda é uma entrada animada de tudo da vida da pessoa. Na mão direita pode ser uma entrada em algum mês mais simples, que a pessoa está esperando para fazer mudança, ou venda, certo? Aí, ao olhar esse dado, eu já consigo perceber o que está acontecendo nessa idade da pessoa em todos esses campos. E aí eu posso ver também observando mês a mês. Então eu costumo observar o ano. No nosso caso, que a gente está agora em julho, eu costumo observar o começo do ano, como foi, e fazer as previsões até o final do ano. Mais ou menos de 6 em 6 meses. Porque a mão demora esse tempo também para ter a transformação das linhas necessárias para fazer uma nova leitura. E a partir disso a gente consegue ter uma visão bastante geral e profunda do que está acontecendo com o indivíduo naquele momento. Claro que a leitura de mão ela tem uma característica que difere muito dos outros oráculos. Ela mostra o que está de mais forte na vida do indivíduo. Então algumas coisas que sejam menos importantes não vão nem aparecer na leitura de mão. Ela mostra realmente aquilo que é necessário e com uma profundidade grande e com uma exatidão muito forte. Então as previsões da leitura de mão são feitas mês a mês. Ou por idade, como eu expliquei para vocês no caso da mão não dominante. Nesse caso, é um oráculo muito interessante para ser aprendido por aqueles que já trabalham com outros oráculos. Então, para um tarólogo é muito interessante porque ele consegue perceber muito mais sobre o geral da vida do indivíduo e não só, às vezes, sobre os 6 meses que serão previstos dali em diante. Então ele consegue saber quem é essa pessoa, quais são os grandes desafios, quais são os grandes dons desse indivíduo através da leitura de mão e complementar também com as previsões do tarô, o mesmo também para um astrólogo. Fora isso, também é interessante para aqueles que não trabalham com isso. Primeiro ponto, por autoconhecimento, e segundo ponto, por conhecimento do próximo. Então eu sabendo quais são as minhas melhores qualidades e maiores desafios, e sabendo do outro, eu consigo me relacionar melhor com esse outro. Então a leitura de mão pode ter uma função extremamente terapêutica nesse sentido, de mostrar como se dar melhor com o outro e como conhecer melhor o outro. Claro que em diferentes fases da vida, ela tem um objetivo diferente. É muito interessante a leitura de mão em crianças e em adolescentes também, justamente por mostrar as grandes potencialidades. Então ela pode ser uma ferramenta muito interessante para direcionar um jovem para o campo de trabalho, ou para uma faculdade, ou para a escolha da sua profissão, porque ela vai mostrar quais são os grandes talentos a serem realizados daquele indivíduo. Isso que é o mais interessante talvez na leitura de mão. Além de fornecer as previsões, ela fornece o contexto disso. Ela mostra quem é esse indivíduo e quais são as grandes missões desse indivíduo e qual seria o melhor sentido para ele caminhar. Então, mesmo que a previsão que você tenha para fazer seja uma previsão às vezes mais negativa, aquilo vai mostrar que existem potenciais a serem realizados por essa pessoa que podem ser encaminhados também e que devem ser aproveitados. E eu acredito que dessa maneira o oráculo cumpra mais a sua função, que além de prever, é de mostrar para o indivíduo aquilo que de melhor tem nele para que ele possa se realizar mais como ser humano. E dessa forma a gente acaba conseguindo encaminhar melhor a pessoa e trabalhar ela de uma maneira mais total e menos como alguém que simplesmente vai vir e fazer determinadas previsões. Tanto que eu gosto bastante de olhar muitas vezes coisas que aconteceram no passado da pessoa. Então, se tem uma mudança que está relacionada a uma situação que aconteceu há 5 anos atrás, a gente vai olhar essa mudança para entender por que a previsão está direcionando para um outro lugar agora, para as coisas fazerem sentido. Porque tudo se baseia no que a gente chama de destino para o oráculo, mas que na verdade é só a lei de causa e efeito. A gente vai tendo uma série de ações que vão gerar reações em cadeia. Então a gente está lendo uma série de reações, de ações que essa pessoa teve. A partir disso a gente também pode perceber que se essa pessoa tiver ações diferentes, ela tem possibilidade de transformar previsões negativas que estão sendo feitas. Então muitas vezes é papel do oraculista alertar esse indivíduo
sobre situações que possam vir a acontecer, mostrando que existem chances disso ser revertido. Além do mais, a questão de explorar mais a si mesmo e melhor a si mesmo. Além disso, no dia 18, teremos um curso aqui na Casa Lakshmi de Quirologia, que é o início da nossa formação. O início da formação é feito um curso sobre especificamente a tipologia dos 4 elementos. Depois desse curso nós vamos nos aprofundando, vamos pegar dedos, os planetas e depois as linhas. Provavelmente a gente vai fazer um módulo por mês, tá? Então seria o início. Os cursos vão ser de domingo, da 1 às 6h30 mais ou menos. E aí durante esse período nós vamos focar em alguns temas específicos da leitura de mão em cada mês, até a gente estar com um grupo forte de quirólogo. Então, para os interessados, eu vou pedir para anotarem o telefone da Casa Lakshmi e para os não interessados também, porque além dos cursos de quirologia e palestras de quirologia, nós fazemos também rituais e teremos aulas abertas de magia comigo também. Então vamos lá, 3663-6719 ou 3661-0770. Aí vocês podem também no Facebook achar a Casa Lakshmi e nós faremos mais vídeos também sobre as atividades do espaço.